Rosângela mais uma vez aqui com vocês, né? Espero que estejam gostando das nossas aulas. Se estão gostando, dá um like aí, dá uma curtida aí e se inscreve no nosso canal. Hoje nós teremos uma revisão de alguns conteúdos de geografia, isso mesmo. Então, aí já estão no cantinho de estudo de vocês, coloca o livro de geografia, pega o caderno para vocês fazerem anotações, porque a nossa aula vai começar pela nossa agenda do dia. Vamos lá? Vamos lá para a nossa agenda de revisão de geografia. Nós iremos revisar os conteúdos do povo brasileiro, nossa herança cultural, migração, organização política, a cidade e o campo, o Brasil e a América do Sul, distrito, elementos culturais dos africanos, a pecuária, produção e circulação e consumo. Então, esses são os conteúdos que nós iremos revisar agora nesta aula de hoje. Muito bem, nós vamos começar as nossas revisões pela formação do povo brasileiro. Como se deu a formação do povo brasileiro? Por que o nosso povo brasileiro é tão diferente um do outro com características físicas e culturais? É isso que eu vou apresentar para vocês agora nesta aula. Vamos lá? O povo brasileiro está nas páginas 6 e 7. Nós vamos falar que as pessoas são diferentes e que cada uma tem a sua individualidade. Observem esse mapa aí do Brasil com inúmeras imagens de pessoas com características diferentes. Elas se agrupam por determinadas características: cor da pele, formato dos olhos, tipos de cabelo, ou seja, características físicas e aspectos culturais, e formam um grupo étnico. Essa daí é a mistura de raças que formam o nosso Brasil. O que é etnia? É um grupo de pessoas homogêneas em suas características físicas e culturais. Observem essas imagens aí. Nós temos imagens dos africanos, dos indígenas e dos europeus. Observem que as características físicas deles são idênticas, são parecidas. A cor da pele, a cor dos olhos, do cabelo. Então, eles estão formando um grupo de etnias. Hoje, através de estudos científicos e por meio da genética, parte da biologia que estuda os gêneros formadores do homem, sabemos que não existe nenhuma etnia essencialmente pura. Não existe mais aquela que é formada por uma etnia que não tenha nenhuma mistura pura, não tem mais. Com o passar dos tempos, as etnias foram ficando cada vez mais e se misturando. Então, houve a mistura de povos de tipos físicos e costumes diferentes, que nós chamamos de miscigenação. É a mistura de povos de tipos físicos e costumes diferentes. Nossa gente aqui, o povo brasileiro, formou-se dessa miscigenação. Formou-se a partir da miscigenação de 3 grupos humanos, que são eles: o indígena, que é o nosso primeiro habitante, o branco, a princípio o português colonizador, depois os imigrantes de todos os lugares do mundo, e o negro, originalmente trazido da África para trabalhar como escravo nas nossas lavouras. O povo brasileiro é riquíssimo na formação, é um povo mestiço. Nossa miscigenação é tão grande que o sociólogo Gilberto Freire nos classificou como uma metarraça, ou seja, um povo misturado pelo cruzamento de muitos povos.
Essa meta-raça recebeu influências culturais de todos os seus elementos formadores. Vejam aí o nome dado aos tipos mestiços diferentes que foi formado. Branco mais indígena, caboclo ou mameluco. Branco mais negro, afrodescendente. Negro mais indígena, cafuço. Hoje nós encontramos também no Brasil descendentes de imigrantes de etnia amarela. São filhos e netos de japoneses que moram aqui no Brasil há muitos anos e se casaram com brasileiros. São chamados de Nisei e Sansei, respectivamente. As características étnicas são olhos arredondados, cabelos lisos e pele alva. Olhos amendoados, cabelos lisos e pele alva. Muito bem, aqui nós vamos encerrar essa revisão sobre o povo brasileiro. Como nós vimos nesta aula que acabamos de ver, de assistir, o Brasil ele tem vários tipos de características físicas e de culturais. De onde nós herdamos isso? É o que nós vamos ver na nossa aula de agora. Nós vamos para a página 9, nossa herança cultural. Se vocês já foram passear pelo território brasileiro, muitas vezes, assistindo novelas, nós percebemos a grande variedade e diversidade de costumes e características físicas que o povo brasileiro tem. Pois muito bem. Esses costumes, essas características físicas, nós herdamos dos nossos grupos formadores. Quem foram eles? O indígena, que era o nativo aqui da nossa terra, o africano, que veio para cá como escravo, e o europeu, que veio aqui para colonizar o nosso país. Dos indígenas, nós herdamos muitos costumes. Nós herdamos os instrumentos musicais, como o maracá, o hábito de dormir de rede, algumas palavras do nosso vocabulário, arara, piranha, peteca, jabuticabra. Nós herdamos também o hábito de comer vegetais como milho, batata doce, mandioca. Herdamos também dos indígenas o hábito de comer frutas como cupuaçu, abacaxi, pitanga, açaí e também o conhecimento do uso das plantas medicinais, para curar certas doenças, certos males. Já do povo africano, nós tivemos uma importante bagagem cultural. Deles nós herdamos o batuque, que deu origem ao nosso samba. Também muitas comidas, como a feijoada, a farofa, o vatapá, o caruru, E além de algumas crenças populares, principalmente o candomblé, do espírito supersticioso das lendas e das festas populares. Danças como cateretê e a capoeira, que são divulgadas até hoje na Bahia com o uso do berimbau. Já do povo europeu, os brancos, nós herdamos a nossa língua, que é o idioma falado até hoje, que é o português aqui no Brasil. A religião mais difundida aqui no Brasil é o cristianismo, que nós herdamos também dos brancos. Os portugueses eram católicos e deles nós também herdamos algumas festas, como a comemoração pelo plantio do milho, que é comemorado o dia de São João, e muitas comidas e danças como a polca. A presença protestante aqui no Brasil é bem antiga. Ela veio junto com os franceses, que invadiram o Rio de Janeiro, e os holandeses que conquistaram Pernambuco. Todos esses povos eram protestantes. Foi aí que veio a religião protestante aqui para o nosso país. E aí, muitos outros hábitos e costumes nós herdamos desses povos
Por isso que nosso povo brasileiro é tão rico em culturas e diversidades, né? Por isso que nós somos um povo tão bonito, porque nós somos uma mistura de várias etnias. Muito bem, meus amores, aqui nós estamos encerrando na nossa herança cultural este estudo deste conteúdo de hoje. Muito bem, nós vamos começar a revisar o conteúdo de migração que está nas páginas 12 a 15. Então, peguem um livro de geografia de vocês e abram na página 12. Na imagem, vocês podem perceber muitas pessoas. Elas estão interagindo e compõem um município, que são as menores unidades administrativas do Estado brasileiro, criado pelo governo estadual por meio de lei. Eles formam a população. O que é população? O conjunto de pessoas de um determinado lugar que é denominado população. A população pode ser local, regional ou mundial. O Instituto Brasileiro de Estatística, o IBGE, é o órgão ligado ao governo federal que é responsável pela contagem da população de um local. A cada 10 anos, meus amores, o IBGE, esse instituto, ele faz a contagem da nossa população. Mas para que ele quer fazer isso? Para coletar as informações sobre o número de habitantes, a etnia que pertence, o estado civil e o sexo. Mas para quê? Para que isso é necessário? Para que eles querem saber isso? Para saber quantas pessoas tem naquele lugar, como é que está a situação da renda, da educação. São muitas informações através desse recenseamento que é tirado para que as ações do governo possam atuar aonde há maior necessidade, e é de acordo com essas pesquisas. Muito bem. Eu falei que a cada 10 anos o IBGE realiza o censo ou recenseamento, que é uma pesquisa feita diretamente com os habitantes do município para a coleta de informações. E lá eles vão o recenseador vai na porta da pessoa e pergunta: quantas pessoas moram nessa casa? Quantos são do sexo masculino? Quantos são do sexo feminino? Qual o grau de escolaridade? Qual a renda? Quem trabalha? Quem está desempregado? Qual a cor? São casados? Então, é todas essas informações para eles terem um quadro geral do que está acontecendo no nosso país. Vamos lá. De acordo com os dados, foi detectado do IBGE que muitas pessoas que vivem em determinadas cidades, elas não nasceram ali, elas vieram de um outro lugar. Então, elas foram pessoas que saíram de sua terra e foram viver em uma outra região. Dessa forma, sabe-se que houve um crescimento ou não de uma população de um lugar, através dessa pesquisa do IBGE. Muitas vezes há um crescimento da população de um lugar, não só por causa do número de pessoas que nasceram ali, mas por causa do número de pessoas que se deslocaram para esse lugar. O deslocamento da população pelo espaço geográfico pode ser temporário ou permanente, ou seja, eu posso ir para um determinado local, passar um pedaço e voltar para o meu lugar de origem. Mas eu posso ir diretamente para lá e morar lá e não voltar mais para o meu lugar de origem. Então, vamos entender isso. Existem os migrantes. São pessoas que se mudam de um lugar para o outro. Já os emigrantes são pessoas que saem do seu lugar de origem para morar em um outro lugar. E imigrantes, pessoas que moram em um lugar que não são da sua origem. Por exemplo, aqui nós temos muitas pessoas que são imigrantes. Nós saímos de um lugar e estamos morando em um outro estado. Quando acontece a migração, o número de habitantes do país normalmente não se modifica, O país continua com o mesmo número de habitantes.
Mas em relação à quantidade local da região, sim, houve uma mudança. Se eu morava em Recife, mudei e vim morar no Ceará, claro que a quantidade de habitantes de Recife diminuiu e a quantidade do Ceará aumentou, mas a quantidade de habitantes do país Brasil continuou a mesma. O homem que migra para outro país o faz por algum motivo. Os principais motivos para o homem deixar o seu país de origem, sair de seu país e morar em outro país, é a guerra no país onde ele vive, desastres ambientais como seca, vulcões em erupções e tsunamis, melhores condições de vida em busca de emprego de salários melhores, busca de uma identidade religiosa. Isso acontece muito com os muçulmanos que migram para a Meca, uma cidade para eles que é uma cidade sagrada. No nosso país sempre houve migração, aqui dentro do nosso país sempre houve migração. Muitas pessoas migram do campo para a cidade. E esse tipo de deslocamento, de sair do campo para a cidade, chama-se êxito rural. O êxito rural é a saída do campo para a cidade e se dá por vários motivos. Entre eles nós vamos ter aí a seca do Nordeste, a falta de oportunidade de trabalho no campo e a má distribuição de terras, né? É os principais motivos que geram o êxito rural. Gente, a migração não ocorre só do campo para a cidade, não. Em alguns lugares acontece ao contrário. É quando essa região do campo oferece principalmente oportunidades de empregos, muitas pessoas saem da cidade e vão morar no campo. E aqui nós estamos encerrando a revisão do conteúdo de migração. Espero que vocês estudem bem. Agora nós vamos revisar a organização política que está na página 16. Para se organizar um povo é necessário um regime de governo no qual todos se respeitem e obedeçam às leis elaboradas para o bem comum. Essas leis elas podem estar escritas em documentos oficiais ou simplesmente ser aceitas por todas as pessoas. Por exemplo, todos os cidadãos devem respeitar a Constituição. Mas algumas tribos do interior da floresta amazônica nem sequer têm ideia do que é a Constituição. Nestas tribos, as leis são as regras de convivência estabelecidas entre todos ao longo do tempo. No Brasil, o sistema de governo é o presidencialismo e funciona uma democracia. Nesse sistema, o povo escolhe o presidente e seus demais governantes, através do voto direto, que é secreto. Para melhor organizar o nosso país, nós contamos com 3 governos governamentais: o legislativo, o executivo e o judiciário. Vocês veem aí quem faz parte de cada um desses poderes. No legislativo, nós temos deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e os vereadores. No executivo, presidente, governadores e prefeitos. E no judiciário, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e os juízes. Nós vamos falar de cada um separadamente agora. Vamos começar pelo legislativo. Para elaborar as leis, nosso sistema conta com o legislativo. É nos legislativos que se elaboram as leis. Dele fazem parte os senadores e os deputados federais que criam as leis nacionais. Os deputados estaduais são responsáveis pelas leis estaduais. E os vereadores responsáveis pelas leis municipais. O Congresso Nacional é composto do Senado Federal, formado pelos senadores, e da Câmara de Deputados, formado pelos deputados federais.
Chamamos de Assembleia Legislativa o local onde os deputados estaduais se reúnem. Câmara Legislativa é a Casa dos Vereadores. Então, lembrando, o Legislativo é responsável por criar as leis, né? Aí nós temos as leis estaduais, as municipais e as federais. Cada um tem a sua função. Eis aí o mapa do Poder Legislativo. Em relação da União, que quer dizer federal, nós temos o Congresso Nacional, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, senadores e deputados federais. Já no nível dos estados, nós temos a Assembleia Legislativa e os deputados estaduais. Do Distrito Federal, nós temos a Câmara Legislativa e os deputados distritais. E dos municípios, nós temos a Câmara Municipal e os vereadores, né? Que são responsáveis, os vereadores, eles são escolhidos, né, pelo povo e têm como responsabilidade aprovar as leis do município. Os vereadores trabalham na Câmara de Vereadores, que é também chamada de Câmara Municipal, que é um órgão legislativo municipal. A Câmara é o órgão que trabalha na formulação das leis municipais. Ela também fiscaliza as receitas e despesas do município. Agora nós vamos para o Poder Judiciário, né, que é responsável por fazer e observar e cumprir as leis brasileiras para toda a nação, do qual fazem parte os juízes que garantem a execução das leis criadas pelo Poder Legislativo. Então, o Legislativo cria as leis e o Judiciário faz com que essas leis sejam cumpridas. E, por último, o Poder Executivo, que ele é responsável pelo cumprimento das leis. Eles se dividem em Poder da União, né, que é o Poder Nacional, que é o presidente e o vice-presidente e os ministros de estados. A nível estadual, governadores, vice-governadores e secretários estaduais. A nível do Distrito Federal, o governador e o vice-governador do Distrito Federal e os secretários distritais. E a nível de municípios, nós temos o prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais. Muito bem. Na página 21, nós vamos ter os conselhos municipais. Em um município, nós temos o prefeito, que é o representante do povo e foi escolhido por meio de eleição. Já vimos que o prefeito não governa sozinho, que ele tem a ajuda dos secretários e dos vereadores, mas os cidadãos também podem participar na formulação e implementação de políticas públicas. Como isso pode acontecer? Em alguns municípios, nós vamos ter um cidadão ou um grupo de pessoas que juntas formulam e controlam a execução das políticas públicas, que são os conselhos municipais. Eles são o principal canal de participação popular junto ao governo. O Conselho Municipal é composto por representantes da sociedade civil e representantes do governo, que podem ser da instância federal, estadual e municipal. Existem conselhos de alimentação escolar, saúde, controle social da Bolsa Família, Fundef, assistência social, entre outros. Quais são as responsabilidades desses conselhos? É controlar o dinheiro arrecadado em impostos, verificar se a prefeitura comprou, se o que ela comprou está chegando ao seu destino, analisar a quantidade de produtos comprados, por exemplo, a merenda escolar, controlar os repasses de programas federais e participar da elaboração das metas do seu município. Então, aqui nós estamos encerrando esta revisão.
Muito bem. Agora que nós acabamos de estudar sobre a organização política do Brasil, né? E como se deu, como é os municípios, nós agora vamos para a cidade e o campo, na página 24. Conteúdo, a cidade e o campo, na página 24. Nós podemos perceber a grande diferença entre a cidade e o campo. A paisagem do campo e a paisagem da cidade, né? Vocês vão ver que a cidade, com seus prédios, suas estradas, seu grande fluxo de pessoas e veículos nas vias, é uma área urbana. Já no campo, nós vamos observar a predominância de áreas verdes e animais e rios. No campo, as pessoas estão mais ligadas à terra e se dedicam às atividades econômicas primárias, que é a agricultura e a pecuária. Muitas vezes, os produtos adquiridos com o trabalho na lavoura e a criação de animais são do consumo próprio das famílias. Então, eles criam, eles plantam para sua subsistência. Isso nós chamamos de policultura de subsistência. Ela geralmente é praticada juntamente com a pecuária. As construções no campo são simples e geralmente não possuem mais do que dois andares. Os animais ainda são utilizados como meio de transporte e não há agitação, poluição e acúmulo de lixo como há na zona urbana, nas cidades. Assim, a forma como o homem se relaciona e convive nos espaços urbanos e rural é bem diferente. São paisagens, tipos de trabalho, locomoção e alimentação e modo de vida que se adapta a cada localidade, quer seja da área urbana, quer seja da área rural. Ou seja, se eu vivo na zona rural, a minha alimentação é a alimentação mais orgânica, eu como menos conservante. Já quando eu moro aqui na cidade, na zona rural, urbana, aqui nós adquirimos já, vamos ali comprando mercantil, geralmente muita coisa com conservante. Meio de transporte aqui, nós usamos muitos automóveis, né, o transporte público coletivo. Lá no interior, na zona rural, eles usam muito o quê? Cavalo ainda, né, carroça, bicicleta. Então, é uma diferença de vida. O ritmo aqui da cidade é mais agitado, as pessoas têm hora para isso, hora para aquilo. É um corre-corre. E lá no campo, a vida é mais tranquila. Há menos poluição sonora, menos poluição visual, menos poluição do ar. Aqui na cidade, não. A poluição sonora é imensa, né? A poluição visual nem se fala e a poluição do ar também, por conta das nossas fábricas e do trânsito, né, de automóveis. E aqui nós estamos, né, terminando com essa revisão da cidade e do campo. E vamos falar agora sobre o Brasil e a América do Sul e distrito, tá bom? Então vamos lá, o Brasil e a América do Sul e sobre distritos. Agora nós iremos, né, fazer a revisão do conteúdo O Brasil e a América do Sul, da página 27. O Brasil se localiza na América do Sul e a maioria dos países que compõem a América do Sul fazem fronteira com o Brasil. Observa aí a imagem. São nossos vizinhos: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e o departamento ultramarino da França, que é a Guiana Francesa. Só o Equador e o Chile não fazem fronteira com o Brasil, como você pode observar no mapa aí. E observe também que o nosso Brasil é o maior da América do Sul. O Brasil político. Cada lugar do planeta tem seu aspecto geopolítico. O que é aspecto geopolítico? É aquele que é estudado por meio de divisões do planeta em países, estados, capitais, cidades e etc. Essa divisão facilita a localização dos lugares.
Na consulta cartográfica é importante sabermos a que mapa se refere, se é físico-político ou ainda se aborda outros assuntos. Acompanhando as legendas, é fácil entender a cartografia. O mapa político ele é utilizado para estudar principalmente a localização das principais países, estados, cidades, rotas e fronteiras. No mapa do Brasil, você encontra toda a divisão política do país. Vocês vão encontrar estados, capitais, países que fazem fronteira com o Brasil, distância em quilômetros, além dos oceanos, meridianos e paralelos. De acordo com a divisão política do Brasil, existem 26 estados e um Distrito Federal. O nome oficial do país é República Federativa do Brasil. Podemos representar o nome de cada estado por uma sigla de 2 letras. Cada estado é uma unidade federativa. A capital do Brasil é Brasília e ela está situada no Distrito Federal, que é a sede do governo brasileiro. Fernando de Noronha é um arquipélago, conjunto de ilhas, localizado no Oceano Atlântico e pertence ao estado de Pernambuco. Cada estado é dividido em municípios. Devido à sua extensão e à diversidade cultural de relevo, de clima, vegetação, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dividiu o nosso Brasil em 5 regiões, como você pode perceber aí no mapa. Veja o que diz as legendas. Nós temos a região norte, a região nordeste, a região sudeste, o centro-oeste e o sul. Cada uma das regiões está representada por uma cor. Observem que o nosso estado do Ceará, ele está situado na cor verde, que se corresponde-se com a região nordeste. E aqui nós estamos encerrando a revisão sobre o Brasil e a América do Sul. Agora nós vamos falar sobre distrito, tá bom? Está na página 33 do livro de vocês, conteúdo, distrito. Cada estado é formado por municípios. Os municípios são as menores áreas da administração dentro do espaço estadual. O nosso país ele apresenta divisões administrativas que podem abranger um ou mais bairros. Essas divisões estão a cargo de uma autoridade administrativa, judicial ou fiscal. São os distritos municipais. No nosso país, além dos distritos municipais, nós também temos um único, só tem esse aí, distrito estadual, que é o de Fernando de Noronha. É o arquipélago que é administrado pelo estado de Pernambuco, mas esse distrito não corresponde à definição geral de distrito, pois possui vínculo com o poder executivo do estado. Temos também o Distrito Federal, que é onde está localizada a capital do nosso país, né? O centro de todo o poder político da União, que é Brasília. O Distrito Federal não é apenas uma subdivisão municipal, pois constitucionalmente lhe é vetada a divisão em municípios. Então aqui nós estamos encerrando, né, essa revisão sobre distrito. Muito bem, turma, como nós acabamos de ter a revisão sobre o Brasil e a América do Sul e sobre distritos, nós agora vamos fazer a revisão do conteúdo Elementos Culturais dos Africanos, que estão nas páginas 43 a 48. Vamos lá? Vamos abrir na 43. Nós vamos ver na 43 falando sobre os africanos, né? A cultura, como eles vivem. Nós vamos falar primeiro que a África foi um continente com grande diversidade étnicas e cultural. Até os dias atuais é possível nós encontrarmos
Aldeias que mantêm em sua cultura tradições bastante antigas, embora eles convivam, né, e coexistam junto com grandes cidades, que têm tecnologia avançada no que diz respeito às edificações. Mas ainda há, na África, a grande maioria ainda vive e mantém as suas culturas. Grande parte das construções das casas que eles fazem, eles utilizam a argila, né, madeira e cobertura de palha, ou seja, o que eles encontram ao redor para poder construir. Se lembram dos indígenas que usavam as coisas da natureza? A maioria dos africanos também fazem isso. Em geral, é comum o trabalho ser dividido entre homens e mulheres. Os homens ficam responsáveis por caçar, que é um grande orgulho dos africanos serem grandes caçadores, e pela proteção, né, da família. Já as mulheres, elas são encarregadas, né, de cuidar da casa, cuidar da alimentação, das crianças. Inclusive, é comum você encontrar, né, africanas com as crianças aqui amarradas em um pano, né, em torno delas, ela fazendo os afazeres e com as crianças do lado. Alguns ingredientes dos cardápios africanos, naquele tempo, eram elefantes. Eles comiam elefante, hipopótamos, girafas, javali, búfalo, bode, carneiro, lebre, tartaruga, lagarta, aves, cães, arroz, inhame, frutas, né? Especialmente a banana, coco, café, quiabo, gengibre, melancia, jiló, tâmaras, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê. Fazem parte da alimentação dos indígenas. Comer para os africanos era um momento de alegria e diversão. A técnica de preparo dos alimentos também era variada. Eles assavam, né, no forno feito de brasa, grelhava, também feito na brasa, defumava, né, conservava. E o importante pontuar que, embora se tivesse acesso a manteigas e óleos, esses ingredientes eles utilizavam não para alimentação, mas como cosméticos, né, para passarem no corpo ou no cabelo. Grande parte da culinária africana foi refeita ou readaptada aqui no nosso Brasil, quando entrou em contato com a culinária europeia e indígena, fazendo surgir diversos pratos brasileiros, como é o caso da nossa feijoada, do nosso acarajé, do mocotó, galinha de caçarola, chinchim de galinha. São pratos que foram juntos com do africano, com o do indígena e do europeu, e surgiu, né, essa gostosura desses pratos brasileiros. Na 45, né, em todas as aldeias, durante as mais variadas formas de expressão cultural, a música e a dança estão sempre presentes, seja para crenças, lamentos ou zoadas. No ritmo conhecido por batuque, lembram? Que é muito comum, já que significa a dança ao som dos tambores, aqui no Brasil toda a diversidade rítmica passou a ser conhecida por samba. E atualmente já tem uma nomenclatura própria com cada localidade. Candomblé, baiano, xangô, maracatu, pernambucanos, tambor de mirra, maranhense, samba carioca, congado mineiro, capoeira. Instrumentos muito populares aqui no Brasil são heranças africanas. São eles o ilus, agogôs, abês, oxerequerês, gonguês, cuíca e o birimbau e muitos outros aí. Toda a musicalidade herdada dos africanos é acompanhada por dança, isso mesmo, cuja principal característica é ser dançada em roda. A religião nas aldeias africanas estava sempre voltada para a figura de griot, né, responsável por criar práticas mágicos religiosas em diversas aldeias, além de ser um importante agente cultural daquele povo. A vida das aldeias africanas está muito ligada ao ciclo da natureza, por isso é necessário e fundamental para a sobrevivência de todos que se respeitem a natureza, porque eles dependem praticamente da natureza. Gente, o continente africano é um continente foi muito rico em diamantes, mas o próprio povo africano, eles não tiveram direito a esses diamantes, né?
Tanto que até hoje, a maior parte dos africanos morrem desnutridos, com fome e por sede. Ok? E aqui eu estou encerrando esse conteúdo e nós iremos começar agora a pecuária e produção e circulação de consumo. Vamos lá? Muito bem. Agora nós vamos fazer a revisão do nosso último conteúdo de hoje, que é a pecuária. Na revisão passada, nós falamos sobre a agricultura, né? Agora, a pecuária. 2 atividades que são exercidas no campo, na zona rural. E aí, nós vamos agora dar introdução a esse conteúdo. Pecuária. O que é pecuária? É a atividade econômica que envolve a criação de animais. Na zona rural, as atividades econômicas mais comuns, como eu já falei, é a pecuária e a agricultura. Essas atividades são consideradas pertencentes ao setor primário. Essa atividade, a pecuária, ela é muito importante papel na economia brasileira, pois ela que fornece a matéria-prima para a produção de muitos produtos. Matéria-prima é o primeiro elemento usado no processo de industrialização. Vamos dar exemplo aí. Lá na zona rural, cuida-se do gado, a pecuária. De lá é que vem o leite, do leite faz o iogurte, faz a manteiga, né? Vários derivados do leite, o queijo. Mas para que esse queijo, esse iogurte se transforme, primeiro vem a matéria-prima, que é o leite. E aí, né, cada espécie de animal ele fornece uma matéria-prima para ser consumida ou transformada em novos produtos. O leite, eu posso consumir o leite do jeito que sai lá da fazenda, né? Mas, se eu pegar o leite e transformar ele em coalhada, em queijo, ele foi industrializado. Nós temos o cavalo e a égua que fornece transporte e couro. Nós temos os porcos e as porcas que fornecem carne e couro. O búfalo e as búfalas que fornecem carne, leite e couro. Carneiro e ovelhas fornecem leite, lã e carne. E os bodes e as cabras fornecem leite, couro e carnes. Tudo isso aí são matérias-primas que são levadas para as indústrias para se transformarem em outros produtos. Continuando, já o jumento, a matéria-prima do jumento é um meio de transporte. Ele não vai para a indústria se transformar. O bicho da seda, essa lagarta que tem aí, ela fabrica um fio e esse fio serve para a fabricação do tecido de seda. As aves fornecem carne, ovos e penas. As rãs fornecem carne, abelhas fornecem mel, cera e própolis, e o peixe ele fornece o óleo de peixe e a carne de peixe. Há vários animais criados que formam os rebanhos, por exemplo, os rebanhos de boi e vacas, nós chamamos de bovinos. Os rebanhos de porco e porcas, suínos, de carneiros e ovelhas, ovinos, de jumentos e jumentas, assínios, búfalos e búfalas, bufalinos, bodes e cabras, caprinos, cavalos e éguas, equinos, né? Então, existem basicamente 2 tipos de criação de animais, a intensiva e a extensiva. A extensiva é aquela em que os animais são criados soltos em grandes áreas, geralmente se alimentando dos pastos, como essa imagem que vocês estão vendo aí, o gado está solto no pasto se alimentando. Na intensiva, é aquela em que os animais são criados em pequenas áreas, confinados e se alimentando principalmente de rações. Observa aí, ó, o gado, eles estão presos em uma pequena área e se alimentando de rações. Este é o tipo intensivo de criação.
Algumas das pessoas que criam animais recebem nomes específicos de acordo com a espécie do animal de seu rebanho. Por exemplo, o avicultor, criadores de aves, como patos, gansos, galinhas, perus e marrecos. O apicultor, os criadores de abelhas. Os sericultores, criadores de bicho da seda. Os ranicultores, criadores de rãs. E os piscicultores, criadores de peixe. O importante é que esses criadores, eles tratem muito bem os seus rebanhos, né, para que não haja risco de saúde para as pessoas que utilizarão os produtos obtidos a partir do que esses animais fornecem. Alguns dos cuidados que os pecuaristas devem ter é com a higiene, a vacinação, a alimentação, os remédios e a assistência veterinária dos animais. Todos esses cuidados são necessários para que esses animais sejam sadios para o consumo humano. E aqui, meus amores, nós estamos encerrando a nossa revisão de ciências de hoje. Espero que você consumo na página 67. Abra um livro na página 67. Na aula passada, nós já falamos sobre matéria-prima. Já vimos o que significa matéria-prima. E nós vimos que é a principal substância que é usada para se fabricar um produto. E a matéria-prima pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. Nós vamos ver agora alguns exemplos de matéria na origem animal. Observem essas imagens aí. Nós temos a carne, ovo, peixe, leite, camarão, iogurte, mel, linguiça. Todos esses são de origens animais. Por quê? Porque foram feitos com a matéria-prima dos animais. Matéria-prima de origem vegetal. Nós temos as frutas, os sucos, os legumes, né? São matéria-primas de origem vegetais. Matéria-prima de origem mineral. A água, o sal, a prata, o ouro, platina, alumínio, o cobre. Observem aí os produtos que são feitos com essa matéria-prima. A transformação da matéria-prima. Aí eu vou dar o exemplo da goiaba. A goiaba ela pode ser transformada em suco de caixa, picolé, suco em pó, doce, sorvetes, geleias, né? Então, foi feita a transformação dela, matéria-prima natural, para algo industrializado. E aqui, né? Aí dizem que alguns podem consumir a goiaba como suco natural ou comê-la ela mesma, a fruta mesmo, sem passar por nenhum processo natural. Muito bem, meus amores, aqui nós estamos encerrando essa revisão de geografia. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Estudem bem, vejam os conteúdos que nós falamos aqui e para vocês uma boa atividade de avaliação, tá bom? Um beijo, um abraço e